Nesta edição do OAB no Ar, nós vamos conversar com um especialista em direito condominial, o Horácio Prol, advogado, que também faz parte do Tribunal de Ética aqui da OAB Santos. Nesse mês de setembro, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que vale também para os condomínios, Horácio? Exatamente, ela entrou agora, era para entrar em janeiro, mas aí o Senado aprovou a lei e aí teve que ir para a sanção do presidente e ele teve que assinar e ela passou a ter validade a partir do dia 18 de setembro. E realmente ela atinge a todos, inclusive os condomínios e principalmente os prestadores de serviços do condomínio, como administradoras, as empresas de segurança de portaria, porque elas colhem dados das pessoas que ou moram ou residem no condomínio ou que vão ingressar ao condomínio como visitante. As mudanças operacionais são muito profundas, são muito significativas? Eu não diria que elas são operacionalmente muito grandes. A responsabilidade passou a ser maior no cuidado dos dados. Então vai ter que ter uma implementação de segurança de dados, de TI, de tecnologia da informação, para que esses dados não vazem, porque se vazar, além da empresa ter que divulgar o vazamento e compromete a imagem da empresa, que permitiu que se vazasse os dados, a empresa pode pagar uma multa para aquela pessoa que teve seu dado vazado. Agora, uma empresa que opera uma portaria de um condomínio, o que ela pede para o visitante, para a pessoa que chega, é o CPF ou é o RG? É isso que não pode vazar? Não pode vazar. Na verdade, são duas coisas importantes. Também a marca digital. Também tem a forma de você ingressar. O que acontece assim, hoje já se perde essas informações. Agora, a pessoa que for fornecer os dados, ela pode perguntar e questionar para que perguntam os dados. E, além disso, ela pode dizer que após a entrada e saída, que elimine aqueles dados. Ou por quanto tempo vai ficar arquivado aqueles dados e ele pode ter a qualquer momento acesso àqueles dados, né? Então, por exemplo, até a gente deu um exemplo, você vai na farmácia e a pessoa fala assim, me dá teu CPF que tem desconto. Você pode questionar, mas por que meu CPF? Por que desconto? Quanto tempo vai ficar? É para a farmácia ou é para a indústria farmacêutica? Então, hoje, o cidadão que fornece dados vai ter uma garantia maior de cuidado com os dados deles fornecidos para alimentar um banco de dados. Agora, imagina que pedir o teu CPF na farmácia e você quer que retire. Como é que você vai ter a garantia de que o teu CPF ou o teu RG foi retirado dali? Então, na verdade, como essa lei é novíssima, está sendo agora, estão sendo... eles vão ter uma autoridade nacional de proteção de dados. Ela vai ser criada pelo governo e essa que vai cuidar de toda a tramitação dessa lei, de como vai funcionar, de como vão ser as regras. Então, na verdade, o que hoje vai se fazer e já está se fazendo é quando você me fornece os dados, você já vai assinar um documento autorizando que eu tenha acesso aos teus dados. E nesse documento eu posso informar para você que os dados ficarão arquivados por um prazo de 1 ano, por exemplo, e serão descartados. Você pode pedir depois isso, se tiver interesse. Eu acho que nem muitos vão fazer isso, mas dependendo de caso a caso, você pode pedir para que se comprove que aquele dado foi eliminado de forma segura e não vazou para terceiros. A lei entrou em vigor em setembro desse ano, mas tem um período de adaptação para as empresas, não tem? Tem, exatamente. Na verdade, ela entrou em vigor e as multas a serem aplicadas por descumprimento da lei, ou seja, por vazar informações, ela só vai ter validade a partir de agosto. E até lá, a autoridade... Agosto de 2021, aí passa a valer a multa. A multa, que ela vai desde R$50 até 50 milhões de reais. Porque empresas grandes que podem cometer um erro, imagina uma Vivo com milhões e milhões de dados de usuário, vaza. Pode pagar uma multa absurda que vai ser regulamentada por essa autoridade de proteção de dados que vai ser criada. Então, a gente falou sobre condomínio, mas vale para as empresas também, inclusive as de telecomunicação, com mensagem de WhatsApp? Tudo. Atinge todas as empresas. Eu vim aqui falar especificamente condomínio, mas ela atinge todas as empresas. O condomínio tem uma peculiaridade, tem um artigo da lei
que fala que é somente para pessoas jurídicas. Pessoas físicas não estão envolvidas nisso. Então, o condomínio, ele é uma personalidade jurídica atípica, ou seja, tem CNPJ para aumentar a conta corrente, mas só que ela não é considerada, não faz imposto de renda, não tem que fazer declaração, ele apenas faz os balancetes para os condomínios. Nesse caso, há uma dúvida, porque o condomínio acessa dados de pessoas que vão visitar o condomínio. Então, isso ainda vai ter que essa autoridade de proteção de dados que vai ser criada, vai regulamentar como vai ser no caso de condomínio. O que caracterizaria um vazamento de dados de um condomínio? Por exemplo, uma utilização. Vamos supor que eu tenho um banco de dados lá de um condomínio e eu pego isso e forneço para um fornecedor de serviço, uma pizzaria, para que ele mande mala direto. Eu não posso fazer isso sem autorização de quem forneceu o dado. Isso dá multa, eu tenho que ter autorização. Eu soube de um caso em Santos de uma vizinha que instalou uma operadora de TV por satélite, Sky, utilizando o CPF sem autorização da vizinha. Uma vizinha usou da outra. Bom, aí já vamos estar numa área criminal até, né? Porque utilização indevida. Vazou, ela pegou em algum momento. Na verdade, hoje nós estamos tendo vários casos, inclusive desse auxílio emergencial, de pessoas que pegaram os dados de forma indevida e utilizaram e receberam. E a pessoa, quando foi realmente receber, já tinham recebido no lugar dela. É crime, né? É crime, aí vai responder criminalmente, independente. A lei aqui tem multa, né? Multa pecuniária, em valor para aquele que permitiu o vazamento de dados, né? Você perguntou sobre como seria, eu dei um exemplo, mas, por exemplo, empresa de telefonia que permite, por um descuido, vazamento de dados e que terceiro tem acesso, vai ser multada também. Bom, você viu que o Horácio Prol é um especialista nessa questão em mudança de direito condominial relativo à Lei Geral de Proteção de Dados. Mais alguma observação importante para o telespectador, para a telespectadora do OAB no ar, Horácio? Não, na verdade é importante toda vez que você for a algum lugar que te peçam dados, que você peça o documento para autorizar por escrito e que você tenha informação de quanto tempo eles vão ficar com aquele dado. E tomar um cuidado, se for só dados desse RG, nome, não há problema. Tem que tomar cuidado com dados, por exemplo, de política, religião, sexo, isso daí tem um outro cuidado e aí ele tem que ter uma outra autorização para permitir que se colhe esses dados. Horácio, obrigado pela participação aqui no OAB no ar. Boa sorte aí na continuidade da carreira. Agradeço a participação. Fica com a gente.